Seu lado, dê a mão, dê um abraço, diga bem-vindo, seja bem-vindo nessa noite, seja bem-vinda nessa noite, amém. Quantos estão felizes de iniciarmos esse novo horário de noite? Levanta a sua mão se você está feliz de estar aqui na Domo. Gente, que alegria, que bom, é uma felicidade estarmos aqui participando da igreja, participando do estudo da palavra de Deus, porque essa é a única coisa que tem poder para nos vivificar, para nos encher de vida, amém? É Jesus, é tudo sobre Jesus, e nós temos caminhado aqui na Domo, mês após mês, entramos em 2024, e essa semana é uma semana muito especial, porque é a nossa primeira semana de 2024, do ano de 2024, e é muito singular, é algo assim, muito profético. Eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Essa palavra hoje que eu quero compartilhar com você, eu declaro que você irá carregar ela durante o ano inteiro de 2024, e com certeza nós veremos a realidade de Cristo Jesus na nossa vida de uma maneira como nunca antes, amém? Eu quero iniciar então nessa noite te lembrando do tema do nosso ano, que é multiplicação em abundância. Esse é um ano de nós multiplicarmos em todas as áreas da nossa vida em abundância. Você sabia que a prosperidade é para todas as pessoas que vivem na terra? Todo ser humano, seja justo, seja ímpio, ele pode ser uma pessoa, ela pode ser uma pessoa próspera. Ser uma pessoa abundante é apenas para aqueles que são filhos e filhas de Deus, amém? Eu e você que temos Jesus Cristo somos filhos e filhas de Deus. Então, nessa noite eu gostaria de ministrar como semear da maneira correta, como nós semeamos de forma correta, amém? Feche seus olhos, vamos iniciar orando, agradecendo ao nosso Pai por essa noite. Pai Celestial, eu te agradeço nessa noite pela Tua palavra que é viva e eficaz e penetra no nosso interior a ponto de dividir a nossa alma e nosso espírito. Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra ela tem poder para vivificar o nosso interior, para nos trazer direção, para iluminar os nossos passos. Obrigado, Pai Celestial, porque sem Ti nós não somos nada, é tudo sobre Jesus. Jesus é a nossa direção, é o único caminho, a verdade e a vida até o Pai. Eu oro que nessa noite, muitos que estão aqui saiam deste lugar com uma clareza, com uma certeza sobre este ano de 2024. Pai, nós te agradecemos, porque hoje é o primeiro dia deste ano, por isso nós te damos graças, nós dizemos que tudo vem de Ti e nada vem de nós. Nós te agradecemos porque você colocou em nós, você depositou em nós o potencial para manifestarmos a realidade do Pai aqui na terra. Nós te agradecemos porque estamos em Cristo, somos de Cristo, pertencemos a Cristo, e não há nada em nós que venha nos causar tristeza, dano ou morte, porque agora nós temos a vida eterna em nós, agora nós temos o Espírito do próprio Deus habitando em nós, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida, o Espírito que nos traz a paz. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque não somos mais órfãos, não estamos mais caminhando errantes neste mundo, mas caminhamos com a cabeça erguida, certos, confiantes, 100% focados na Tua palavra. Muito obrigado, porque hoje sairemos daqui melhores do que chegamos, sairemos daqui transformados pela Tua palavra, Pai Celestial. Em nome de Jesus, amém, amém. Em nossa vida terrena nós iremos nos deparar com o seguinte princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento, qualquer que seja, vai entender que para tudo aquilo que você faz numa ação, existe uma reação. Para tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas eu e você precisamos entender que este princípio não é um princípio mundano, não é um princípio terreno. Este é um princípio que o próprio Deus deixou para todos nós. Deus ele instituiu esse princípio como sendo algo de vida, como sendo algo de prática para todos nós. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29 diz assim: E ele disse: assim é o reino de Deus.
como se um homem lançasse a semente à terra e vai dormir, e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão de espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Então neste versículo nós temos uma ideia, nós temos uma visão do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele funciona por meio de uma semeadura e por meio de uma colheita. Nós estamos aprendendo nas últimas semanas que existe uma corrente, existe um fluxo da parte de Deus, que é um fluxo celestial, é a vontade de Deus, a maneira como Deus faz as coisas aqui na terra. E eu e você não precisamos gastar tempo pedindo para que Deus abençoe o nosso caminho, pedindo para que Deus abençoe as nossas decisões. Por quê? Porque já existe um caminho abençoado, já existe uma vontade abençoada, já existe uma maneira que Deus estipulou. Então tudo que eu e você, como filhos e filhas de Deus, precisamos fazer é nos abraçarmos a essa vontade de Deus, nos abraçarmos, nos unirmos a este fluxo de bênção que Deus já estipulou na terra. Então quando nós falamos de semeadura e colheita, entenda isso, eu e você, não se trata da nossa força, não se trata da nossa inteligência, não se trata de violência, mas se trata do Espírito de Deus. Não se trata do quanto eu e você podemos fazer, não se trata do quão bons somos, ou do quão perspicaz nós somos no nosso trabalho, ou em tudo o que fazemos, mas se trata de Jesus, se trata daquilo que Deus estipulou sobre a terra. Então, quando eu e você entendemos que existe um propósito sobre a nossa vida, que propósito é esse? Revelar Deus, revelar ao Pai. Entendemos o nosso propósito, e de igual maneira entendemos que temos um chamado. Uns foram chamados para o meio político, outros foram chamados para o meio dos negócios, outros foram chamados para o meio da educação, outros foram chamados para o meio do entretenimento. Então, entendendo qual meio você foi chamado, você entende que aquilo que você foi designado para fazer, você fará dentro do propósito de Deus. Amém? Então eu e você não precisamos gastar tempo, não precisamos investir as nossas energias buscando um coaching, um professor, ou alguém que hoje está com toda a bola, ganhando mais dinheiro, ou tendo mais sucesso, a família de sucesso, ou o negócio de sucesso. Não se trata disso, mas se trata da palavra de Deus, se trata da vontade de Deus. Quando eu e você nos unimos à vontade de Deus, nos unimos à palavra de Deus, o que acontece? Tudo que nós fazemos prospera. Primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida hoje é que você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação apropriada, e tudo que você faz prospera. As suas folhas não murcham. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. E quando eu e você compreendemos essa verdade, cremos nessa verdade, recebemos essa verdade e decidimos nos unir a essa verdade, nós entendemos que nós estamos participando de uma semeadura e de uma colheita. Então tudo que nós fazemos aqui na terra, seja em palavras, seja em ações, é uma semeadura. Quantos creem nisso? Quantos creem que tudo que você diz para sua esposa, para o seu marido, é uma semeadura? Quantos creem nisso? Quantos enxergam isso? Tudo que você diz para os seus filhos, você faz para os seus filhos, é uma semeadura. Tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você diz no seu trabalho, tudo isso é uma semeadura. E daí nós começamos a entender que eu e você, filhos e filhas de Deus, não queremos estar longe do Pai, amém? Não queremos estar à parte da vontade do Pai, do fluxo do Pai, porque entendemos que todo resultado só vem a partir dEle. Eu e você dependemos completamente do nosso Pai Celestial. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz:
tudo quanto fizerdes. Paulo está dizendo para a igreja dos Colossenses: tudo quanto fizerdes, não importa o que você vai fazer, é um bolo, é um estudo para vestibular, é um trabalho que vai exigir o seu esforço, é uma construção, é a educação dos seus filhos, é amar sua esposa, o seu marido, não importa o que você esteja fazendo, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, o que diz ali? Fazei tudo em nome de Jesus. Ou seja, nós compreendemos que tudo que nós fazemos aqui na terra é uma semeadura, e tudo que nós fazemos precisa ser em nome de Jesus. Isso significa, meu amado, minha amada, que nós não confiamos mais na força do nosso braço, nós não confiamos mais nas nossas capacidades intelectuais e físicas e emocionais. Quantos aqui podem dizer: Gabriel, eu já tentei e não consegui, eu já tentei e fracassei, eu já tentei até conseguir, até obtive um sucesso, mas esse sucesso custou o meu casamento, custou minha família, custou o meu físico. Então nós vamos aprendendo nessa vida que a vida sem Jesus não vale a pena, a vida sem o Espírito Santo não vale a pena, porque tudo que nós plantamos na nossa carne, da carne nós colhemos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre hoje, sobre aquilo que eu quero trazer para vocês como estudo, nós iremos ver a vida de Jacó, e depois nós iremos estudar sobre a vida de Jesus. Diga assim comigo: a minha vida é uma semente. Diga de novo: a minha vida é uma semente. Por exemplo, quando você olha para essa árvore aqui à minha esquerda, você enxerga essa árvore com folhas verdes, com um tronco largo, é uma árvore bonita, certo? É uma árvore ornamental, que traz uma certa beleza para o lugar, que traz um certo aconchego. Mas um dia, essa árvore foi uma semente. Um dia, alguém plantou uma semente para que essa árvore viesse a ser uma árvore. Quando nós olhamos para uma semente, nós enxergamos uma insignificância aos olhos naturais. Você olha para a semente, você não consegue ver o potencial que ela tem, mas essa semente, ela tem o potencial de produzir um tronco, raízes, de produzir folhas e, por seu fim, produzir frutos que contêm sementes. Quando Deus, em Gênesis, criou o mundo, Ele criou todas as árvores com o potencial para produzirem frutos que contivessem sementes. Diga assim comigo, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu sou uma semente para a terra. Você precisa começar a olhar para a sua vida como uma semente, não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Saiba que dentro de você existe potencial para florescer. Dentro da sua vida existe potencial para dar frutos. Por sua causa, por seu benefício, por sua capacidade? Não, por Jesus Cristo. Eu e você temos o potencial de gerar vida. De gerar vida. Cristo Jesus, Ele foi enviado à terra como uma semente, como filho unigênito, único filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Meu querido, antes de Jesus morrer, Deus só tinha um filho, mas agora olha quantos filhos e filhas Deus tem, por causa da entrega de Jesus, porque Jesus como semente escolheu ser plantado no solo, morrer, para que muitas outras sementes viessem a nascer, para que muitos outros frutos viessem a nascer. Eu e você somos resultados de Jesus. Então quando você se olha no espelho, você precisa entender que Deus, Ele colocou dentro de você um potencial para gerar vida.
Deus depositou em você o potencial para gerar vida. Ai, Gabriel, mas os meus pais disseram que eu era um fracasso. Os meus pais disseram que eu nunca chegaria. Os meus professores disseram que eu era burro. As pessoas disseram que eu era isso, que eu era aquilo. Eu já fiz algumas coisas erradas e as pessoas apontaram o dedo para mim e disseram que eu era isso, que eu era aquilo. Isso é mentira. Não viva com essas palavras. Não receba essas palavras. Você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Não fique com palavras mentirosas, fique com a verdade que está na palavra de Deus. Então vamos ver a vida de Jacó. Quem aqui conhece Jacó? Quem aqui já ouviu sobre a história de Jacó? Jacó tinha um bisavô chamado Abraão. Nós falamos no domingo passado, se você ainda não ouviu a pregação do domingo passado, por favor escute. Nós falamos sobre promessas e propósito. Nós só podemos viver promessas e propósito quando os dois andam juntos. Então nós podemos frutificar em abundância. Então nós vemos que Abraão, ele foi o pai das promessas. Abraão foi aquele ao qual Deus se revelou. Ele deu uma promessa para Abraão, ele disse: Abraão, eu te abençoarei, você será uma bênção. Abraão, essa terra é tua, tu irás prosperar sobre essa terra. Deus diz para Abraão: Abraão, tu irás ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Então haviam 3 promessas sobre a vida de Abraão, muito singulares, que frisavam 3 pontos. A natureza de Abraão ser uma bênção, a terra, aquilo que Abraão iria desfrutar, as bênçãos materiais, a terra, e, por último, uma descendência, muito além de uma descendência natural, uma descendência espiritual, filhos pela fé. Então Abraão tinha essa promessa. Mas nós vemos que é apenas quando Abraão se encontra com Melquisedeque, pão e vinho, que Abraão ele consegue entender propósito. Nós só temos cumprimento de promessas em abundância quando se tem entendimento de propósito, Cristo Jesus. E hoje nós estamos falando sobre Jacó. Jacó era neto de Abraão. Abraão teve Isaac. Isaac teve 12 filhos e um dos seus filhos era... Desculpa, errei. Abraão teve Jacó e Esaú, e Jacó teve 12 filhos, e um desses filhos era José. Mas Jacó, tendo o seu bisavô Abraão, o seu avô Abraão, ele tinha essas promessas. Ele conhecia dessas promessas. E Jacó, ele sabia daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Só que Jacó não vive em certeza até que Deus viesse a se revelar a Jacó. Então aqui nessa passagem que eu vou ler a você, Jacó havia fugido da sua casa, havia roubado a bênção que estava sobre a vida do primogênito Esaú, e ele estava em briga com seu irmão. Jacó tinha fugido. Em um determinado momento da sua vida, que ele estava perturbado emocionalmente, que ele estava em conflito no seu interior, Jacó decide colocar a sua cabeça para dormir, para descansar. E nesse lugar ele acha umas pedras, ele deita ali, e vamos ver o que acontece com Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 16. E eis que o Senhor estava, e ele sonhou, Jacó sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé
acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti, e a tua semente, diga comigo, semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado pelo ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente, diga comigo, semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te farei novamente e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha só que interessante, aqui nós estamos vendo Jacó dormindo, e no sonho de Jacó, Deus fala com Jacó. Neste sonho existe uma escada, e nessa escada nós vemos anjos da parte de Deus subindo e descendo. Lá no topo dessa escada está Deus. Deus está lá em cima, e lá de cima Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu te abençoarei, você será bendito sobre essa terra, todos os lugares quanto tu fores, eu estarei contigo, e a tua semente, por meio da tua semente, todo mundo será abençoado. A mesma promessa, a mesma palavra que estava sobre a vida de Abraão, agora Deus está declarando essa palavra sobre a vida de Jacó. Deus está dizendo: Jacó, você será uma bênção, essa terra será abençoada por meio da tua vida, e haverá uma descendência por meio da tua semente, a terra será abençoada. Só que nós precisamos entender aqui, que até este momento, Jacó não queria saber do fluxo de Deus. Jacó não estava nem aí para aquilo que Deus tinha para ele. Jacó estava interessado em duas coisas: se fazer rico, se fazer próspero sobre a terra, ganhar vantagem, e em segundo plano, picar a mula, porque o irmão dele queria matar ele. Jacó havia roubado a bênção de Esaú. O interesse de Jacó era totalmente egoísta, ele não se importava com a sua casa, com a sua família, ele só pensava nele. Ou seja, nós vemos aí uma mentalidade, um padrão, até chegar no momento do desespero, em que Jacó escolhe deitar, descansar, e naquele momento Deus se revela para ele. Meu querido, a primeira lição que nós aprendemos aqui na vida de Jacó é que o egoísmo não faz parte de nós. O egoísmo não faz parte de você. Você não foi feito para viver para você mesmo. Algumas pessoas dizem assim: ah, Gabriel, meu corpo, minhas regras. Mentira. Ah, Gabriel, é a minha felicidade, não a das outras pessoas. Mentira. Ah, se eu tiver bem, se eu tiver dinheiro, que tudo se exploda. Você não foi feito para viver dessa maneira. Você foi feito para ser uma semente nessa terra. O Pai Celestial te gerou e te enviou ao mundo para dar fruto. Só que a semente, ela não dá fruto enquanto ela não morre. Naquele momento, quando Jacó ele deita sobre aquele travesseiro, né, que eram pedras, e ele tem esse sonho, existe uma escolha apenas que vai mudar a vida de Jacó: ou ele morria para si mesmo, ou ele continuaria vivendo uma vida de fugitivo, ele continuaria vivendo uma vida miserável. Meu amado, presta atenção aqui em mim hoje. Você foi trazido hoje aqui pelo Espírito Santo, e hoje por meio da palavra de Deus, por meio desse estudo que nós estamos fazendo,
você tem uma escolha: ou você continua vivendo uma vida miserável, ou você escolhe morrer para si mesmo. Ou você escolhe se unir à vontade de Deus, ou você escolhe viver para os desejos da sua carne, para os desejos, para o padrão, para a mentalidade desse mundo, que é uma mentalidade egoísta. O que nós observamos aqui em Jacó é que anjos subiam e desciam por essa escada. Você sabe o que significam anjos? Anjos não são como eu e você, seres humanos. Anjos são seres criados por Deus com o objetivo de servir a Deus e adorar a Deus, ministrar, só isso. Os anjos não foram criados para ter relacionamento com Deus. O Rafa falou sobre as escolas que nós vamos ter. Uma das escolas que nós vamos ter durante esse ano é teologia sistemática, doutrina básica. Nós vamos estudar nesse ano que os anjos, eles são diferentes do ser humano. Eles não foram criados para ter relacionamento com Deus. Eles foram criados para servir a Deus. Então, neste sonho de Jacó, quando Jacó ele enxerga essa escada representa o quê? Um fluxo da parte de Deus. Essa escada representa uma corrente do céu para a terra. Representa que Deus, Ele tem uma visão, Ele tem uma perspectiva que é muito maior do que a nossa. Deus, Ele tem uma maneira de fazer as coisas que é muito maior do que a nossa. E essa perspectiva, esse fluxo, essa corrente, ela não está alocada da terra para o céu, mas ela está alocada do céu para a terra. Veja, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva superior, é uma perspectiva melhor. Meu querido, Deus tem pensamentos sobre você muito maiores do que você tem sobre você mesmo. Deus tem uma visão sobre a sua vida muito maior do que você tem. Pare de se enxergar como pequeno. Pare de limitar aquilo que Deus tem para você. E nesse momento, quando Jacó ele enxerga esses anjos, nós depois vamos estudar lá em Salmo 91, nós vamos para esse texto no final. Mas esse fluxo fala sobre Deus dando ordem a seus anjos para nos servir. Os anjos de Deus estão para nos servir. Você sabia disso? Você sabia que Deus ele dá ordem a seus anjos a teu respeito? Você sabia disso? Para te cuidar, para te proteger. Você sabia que existem algumas coisas que só acontecem, só são abertas porque Deus ele dá ordem a seus anjos? Existem coisas que eu e você não temos nem noção que está acontecendo no mundo espiritual, mas que os anjos de Deus estão trabalhando, porque Deus dá ordens a seus anjos a nosso respeito, para nos proteger, para nos cuidar, para abrir portas, para abrir caminhos. E eu e você aqui tentando lutar para conseguir. E eu e você aqui sofrendo para fazer as coisas. Poxa, mas que luta, né? Meu Deus, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma batalha. Que pena. Porque Cristo já venceu. Jesus Cristo já foi vitorioso. E hoje a nossa vitória é aos créditos de Jesus. Então Jacó, ele começa a ter uma perspectiva aqui mais ampla do que Deus queria fazer por meio dele. Da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida de Jacó. Então ele começa a declarar algumas palavras. E ali em Gênesis 28, Deus ele diz para Jacó: a tua semente, diga assim comigo: eu sou uma semente de Deus na terra. Se você se enxerga como semente, você precisa entender que por meio das tuas palavras e das tuas ações, frutos virão. Frutos virão. Só que não tem como uma semente dar frutos se essa semente continua sendo vista. Onde que você põe a semente?
Quem falou? Aonde você põe? Embaixo da terra. Alguém aqui vai em alguma plantação e vê semente? A semente não é vista. E embaixo da terra é lugar de quem? Diga comigo, de quem morre? De defunto. Embaixo da terra é lugar de quem é enterrado, de quem escolheu morrer. Meu amado, eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. Eu tenho certeza que isso é da parte de Deus. Morra para você mesmo. Morra para você mesmo. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Pare de viver a sua própria vontade. Pare de viver as suas próprias escolhas. Se entregue a Ele. Escolha se entregar a Jesus. Lugar de semente é debaixo da terra. Lugar de semente é debaixo da terra, para que venha a frutificar. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque você ainda não morreu para si mesmo. Algumas pessoas dizem assim: Gabriel, mas eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Ok. Veja bem. Confessar a Jesus como teu Senhor e Salvador é receber Jesus na sua vida. Amém? Quantos aqui já receberam Jesus? Se entregar a Ele é outro papo. Receber Jesus é fácil. Receber Jesus é dizer: Jesus, eu quero. É de graça, a tua graça me salvou. Amém? Agora, se entregar para Jesus custa o teu orgulho, custa a tua arrogância, custa a tua vontade, custa o teu desejo, custa. Só que quando você atesta falência, quando você diz: Pai, eu desisto de mim mesmo, eu tentei, mas eu não consigo, daí Deus começa a agir. Daí você abre espaço para o Espírito Santo começar a agir na sua vida. Quando você diz assim: Pai, sem ti eu não sou nada mesmo, olha, faça porque eu já não sei mais como fazer. Ele começa a agir. E para isso muitas vezes a gente tem que ficar em silêncio. Sabe, preste atenção aqui em mim, esposas. Muitas vezes você quer ver uma mudança no teu marido, só que você não para de falar. Se você não parar de falar, o Espírito Santo nunca vai falar. Para de falar. Fique quieta. Confie. Seja uma mulher sábia que edifique o seu lar. Confie que o Espírito Santo vai construir o teu marido, vai revelar para o teu marido. Maridos, você quer ver uma esposa transformada, e por isso você acha que você tem que ser um carrasco. Não, faz assim, faz assado, não, é desse jeito. Não, ame. Jesus Cristo se entregou pela igreja, sua noiva. Se entregue pela sua esposa, ame ela. Quantos estão entendendo? Não tem a ver com o nosso muito falar, com o nosso muito fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele fez, e tem a ver com aquilo que Ele continua fazendo em nós. Então nós precisamos atestar essa falência, nós precisamos desse lugar. Agora eu gostaria de falar de um outro fluxo. Nós vimos o fluxo de Jacó, agora nós vamos lá para Jesus. João capítulo 1, versículo 45 a 51. Aqui Jesus está selecionando os seus discípulos. Ele vai lá, Pedro, Tiago, né? Ele vai escolhendo os discípulos. De repente, Jesus ele se depara com um homem chamado Natanael. Natanael, um homem muito espiritual, conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, conhecia a lei, conhecia tudo. Um homem muito bacana. Só que Natanael não cria que Jesus era o Messias. Então olha o que acontece. Filipe encontra Natanael.
e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Daí Natanael vira para Filipe e diz: pode vir algo bom de Nazaré? Filipe respondeu: se você duvida, vem aqui e vê. E Natanael segue a Filipe. Só que daí, quando Natanael está chegando na presença de Jesus, ele olha para Natanael, e olha o que Jesus diz para Natanael: disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael disse a Jesus: de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Ou seja, é como quem diz: só por causa de uma profecia, só por causa de uma palavra de conhecimento, que você está crendo agora? Ou seja, a palavra não foi suficiente para você crer? Você precisou de milagre, você precisou de profecia, você precisou daquela bagunça toda para você crer em mim? A palavra não é suficiente? Jesus dizendo, confrontando Natanael. E Natanael, então Jesus ele diz isso: vi-te debaixo da figueira, só por causa disso tu crês? Daí Jesus vira para ele e fala assim: olha aqui, coisas maiores do que estas verás. Aí eu te pergunto, coisas maiores do que estas verás, sobre o que Jesus estava se referindo? Morto ressuscitando? Doente sendo curado? Palavra profética sendo liberada? Nananina não. Jesus não estava se referindo sobre milagres, Jesus não estava se referindo sobre dons, Jesus não estava se referindo sobre mover sobrenatural, não era isso. Jesus estava se referindo sobre isso daqui, ó. E lhe disse: na verdade vos digo, de agora em diante vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. A mesma coisa que acontece em Jacó, o mesmo fluxo que nós vemos lá no Antigo Testamento em Jacó, Jesus está agora aqui trazendo a realidade para Natanael. Jesus está dizendo aqui para Natanael: Natanael, coisas maiores vocês irão ver. E que coisas maiores são essas? Vocês irão ver que existe um plano da parte do meu Pai, existe uma realidade da parte do meu Pai, que tem a ver comigo, que tem a ver com Cristo Jesus. E esse plano, ele não vai acontecer mais igual acontecia na época da lei, que você tem que subir monte para receber cura, que você tem que fazer campanha de 7 quartas-feiras para receber cura, que você tem que jejuar para que as coisas aconteçam na sua vida. Não acontece mais dessa maneira. Natanael, não tem mais a ver com um fluxo terreno, não tem mais a ver com o quão bom você é, Natanael, não tem mais a ver se você cumpre todas as leis da maneira correta, mas agora tem a ver com o meu Pai liberando algo da parte dos céus para vocês, algo que vocês nunca poderiam conquistar, nunca poderiam pagar. Assim como aconteceu em Jacó, um homem que era enganador, usurpador, foi transformado, foi mudado, e agora recebeu uma nova identidade por parte do meu Pai. Eu também farei isso com vocês. E Jesus disse para ele: a partir de agora vocês irão ver os céus abertos. Abra sua mão comigo, levante sua mão e diga assim comigo: os céus estão abertos. Meu amado, por favor, pelo amor de Deus, os céus não estão fechados. Os céus não são de bronze. Pare de achar, alguns dizem, né?
Ai, os céus sobre Floripa estão fechados. O espírito da magia, da imoralidade reina aqui. Isso é uma mentira. Pare de ser um canal de mentira. Jesus abriu os céus. Jesus abriu os céus. Os céus não estão mais fechados. Sabe o que quer dizer céus de bronze, céus fechados? Eu e você não temos acesso a Deus. Isso é o que é céus de bronze, céus fechados. Céus abertos significa o quê? O caminho está aberto, o véu foi rasgado. Jesus abriu pelo seu próprio corpo. Hoje eu e você podemos entrar. Se você enxerga os céus fechados, você não tem pai. Você não tem acesso a Deus. Mas se você vê que os céus estão abertos, você pode fazer uma oração e você pode ter certeza que o seu pai vai ouvir. Você pode dizer em nome de Jesus, você pode ter certeza que o seu pai está ouvindo a sua oração. Porque os céus estão abertos. Eles não estão mais fechados sobre a sua casa, sobre a sua vida, não. Os céus estão abertos. Deus te abençoou em Cristo Jesus. Eu e você somos abençoados. Oh, meu querido, quando nós entendemos isso, nós passamos a jejuar de forma diferente. Nós passamos a orar de forma diferente. Porque as práticas espirituais, elas continuam, mas agora com um entendimento completamente diferente. Eu e você não fazemos mais para ganhar alguma coisa. Eu e você não fazemos mais para barganhar com alguma coisa. Eu e você oramos, somos generosos, amamos, servimos, porque Ele já abriu os céus. Amém, meu amado? Glória a Deus por isso. Então Jesus, Ele diz isso para Natanael. Ele fala: Natanael, agora os céus estão abertos. Então não existe mais separação. E com os céus abertos, Jesus, Ele declara esse fluxo, os anjos do Senhor. Olha só o que diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Pois aquele que semeia para a sua carne, em outras traduções diz, aquele que semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Em outras traduções, corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, aquele que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Diga assim comigo: aquele que semeia na carne, colherá destruição. Aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Nós estamos falando sobre duas coisas antagônicas. Nós estamos falando sobre ponto A, ponto B. Nós estamos falando sobre morte e vida. Amém? Nós estamos falando sobre trevas e luz. Quem aqui quer semear nas trevas para colher destruição? Quem aqui quer semear na morte? Alguém aqui, pensa comigo agora. Alguém aqui em sã consciência recebe o seu 13º no final do ano e fala assim: eu vou colocar na poupança, eu vou colocar no investimento, e você coloca num banco falido, você coloca num investimento que está negativo. Alguém aqui faz isso? Sim ou não? Não, por quê? Porque ninguém coloca aonde está morto. Então o que a palavra está nos trazendo aqui? Aquele que semeia na carne, colhe destruição. Eu e você fomos redimidos do pecado. Não somos mais velha natureza. Quem aqui é nova natureza? Diga amém. Me ajudem aí, diga amém. Quem aqui já é um filho, filha de Deus? Amém. Então você não está mais na carne. A carne era uma posição de morte, de pecado, de injustiça, de trevas. Eu e você não estamos mais nesse lugar, amém? Nós já fomos redimidos desse lugar. Só que existem ainda muitos cristãos que, mesmo não estando nesse lugar, escolhem: eu tenho aqui uma semente.
Acho que eu vou semear aqui, né? E por que fazem isso? Eu vou trazer aqui alguns pontos do porquê que algumas pessoas continuam ainda depositando a sua vida no lugar errado. Primeiro, diga assim comigo: falta de conhecimento. A palavra nos ensina que o povo de Israel pereceu por falta de conhecimento. A grande maioria dos erros que você comete na sua vida, você vai cometer porque você não sabia da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aquele que não conhece a verdade, perece. Muitas vezes eu e você temos semeado na morte, na carne, porque não conhecemos a verdade. E por que não conhecemos a verdade? Primeiro, por ignorância, não conhecemos. Segundo, diga assim comigo, machucados. Diga comigo, machucados. Esse é o maior. Muitas pessoas foram machucadas pela igreja, ouviram palavras que não eram a verdade. Você ouviu pregações que aquilo ali não era a palavra de Deus, aquilo ali era o Antigo Testamento, aquilo ali foram textos citados da Bíblia, mas aquilo ali não era a palavra de Deus. E você semeou em algo que... Só que não significa que porque você foi machucado, que você teve feridas, que a palavra de Deus não seja verdade. Você entende isso? Deixe os seus machucados para trás, meu amado. Se esqueça do que passou. Se entregue para a palavra de Deus. Quantos aqui querem conhecer a palavra de Deus? Conheça a palavra de Deus. Quantos aqui almoçaram hoje? Levanta sua mão se você almoçou. Teve alguém aqui que fez jejum, que não comeu nada hoje? Teve alguém que fez jejum? Ninguém. Todo mundo comeu hoje, certo? Amanhã, você vai comer de novo? Sim ou não? Então por que você só se alimenta da palavra no domingo? Não é? Não é verdade? É alimento, é comida, é pão da vida. Só que a gente só come no domingo. Galera espiritual, jejua a semana inteira, né? Quantos estão entendendo a brincadeira? Meu querido, nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque quando você não se alimenta da verdade, você começa a semear em trevas. Quando você vê, seu casamento já está uma nhaca. Suas finanças já estão uma nhaca. Sua vida emocional já está uma nhaca. Você já está com síndrome do pânico, com depressão, já está querendo desistir, já está querendo se matar. É assim. Isso é assim. Sem Jesus, a vida só vai ladeira abaixo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, não pereça por falta de conhecimento. Se entregue à palavra. Segundo ponto, por que as pessoas semeiam no lugar errado? Porque elas querem semear no lugar errado. Quantos já ouviram aquele ditado? Que a grama do vizinho parece melhor que a tua. Sim? Daí você, cristão, temente a Deus, firmado na palavra de Deus, começa a olhar para o ímpio. E começa a ver a prosperidade do ímpio. Nossa, mas olha lá como que ele está prosperando. Não, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Para eu ter o mesmo resultado do que ele, eu preciso fazer a mesma coisa. E daí? Mas não é esse o segredo. Se o potencial de multiplicação está dentro de você, você só tem que estar cumprindo aquilo que você tem que estar cumprindo. E Deus ele vai te multiplicar em abundância. Você não tem que cobiçar. Você não tem que, sabe? Então, o lugar certo para nós plantarmos é no Espírito. Agora vamos falar um pouco aqui sobre o Espírito. Diga assim comigo: semear no Espírito. O que é semear no Espírito? Eu e você precisamos entender que nós somos Espírito.
Nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós escolhemos semear na carne, nós estamos escolhendo semear num padrão terreno, um padrão físico, um padrão material. Quando eu e você escolhemos semear no espírito, nós estamos escolhendo semear num lugar que é espiritual, é celestial, não tem a ver com o físico, com o material. Então, são escolhas, são decisões, são semeaduras. Vou à praia ou vou à celebração da igreja? Vou ler a Bíblia, né? Vou assistir uma série, um filme, ou vou ler a Bíblia? Entendam o que eu estou falando. Não tem problema você ir à praia, não tem problema você assistir um filme. Quantos estão entendendo? Mas nós precisamos semear no Espírito. Amém? Nós precisamos semear no Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você for na academia, gastando 1 hora do seu dia, toda semana, o seu corpo vai ou não vai estar mais saudável? Sim ou não? Talvez alguns de vocês até tenham essa meta de 2024, né? Sim ou não? Sim. Só que isso é uma semeadura que você está fazendo no físico. Isso não está errado, não tem problema. Só que de igual maneira como nós semeamos no material, no físico, eu e você precisamos entender que a semeadura no espírito, ela é muito mais importante do que a semeadura no físico, na carne. O que é semear no espírito então, Gabriel? Semear no espírito, diga assim comigo: sempre, impreterivelmente, sempre tem palavra de Deus. Tudo que tem a ver com a palavra de Deus é semeadura no espírito. Tudo. Tem palavra de Deus, isso é semeadura no espírito. E quando eu e você começamos a semear, então, por exemplo, Gabriel, será que eu abro a minha casa para fazer um grupo pequeno lá? Poxa, isso é uma semeadura. Eu estou cedendo a minha casa, minha energia, o meu sofá, para pessoas virem aqui ouvir da palavra. Isso é uma semeadura. Mas é uma semeadura aonde? Aonde? No espírito. Quantos estão entendendo? Então, são semeaduras que nós vamos fazendo. Então, aquilo que nós semeamos na carne, nós colhemos destruição, né? Então, esse exemplo que eu dei da academia. Gabriel, mas então você está dizendo que é pecado fazer academia? Claro que não, meu amado. Só que entenda uma coisa: um dia, o teu corpinho vai cair. E um dia, aquilo que caiu vai virar pó. Vai estar debaixo da terra. Quantos estão entendendo? Tudo aquilo que você semeou vai gerar destruição. Vocês estão entendendo isso? Por mais que você tenha cuidado do teu corpo físico, fui para a academia, comi comida saudável, inevitavelmente você vai morrer fisicamente. Então a perspectiva ela começa a mudar. A nossa visão sobre as coisas elas começam a mudar. Eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 e 38. Obrigado, Joaquim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 e 38. Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Aquilo que você semeia não nasce, a não ser que morra. Por quê? Porque a semente ela precisa morrer. Se você está semeando, mas você não está disposto que essa semente morra. Por exemplo, eu venho aqui e eu quero muito dar uma oferta porque eu quero semear. Eu acabei de ouvir essa palavra, o Gabriel pregou sobre semeadura, então eu quero semear. Eu vou dar uma oferta na vida do Yuri da área. Eu chego aqui para eles e eu falo assim: Yuri, eu estou aqui trazendo uma oferta. O Yuri pega aquilo ali e fala: amém, Gabriel, e sai. Eu pego e falo assim: poxa, nenhum obrigado o Yuri me deu.
O Yuri nem chamou a Ari para me agradecer junto com essa oferta que eu dei para ele. Olha só. Ou seja, aquilo que eu estou semeando no Espírito, sim, mas da maneira errada, né? Com o coração errado, com a motivação errada, com a visão errada. Ou seja, essa semente não está morrendo. Você entende que ela continua viva, essa semente? Meu orgulho continua de pé aqui. Eu quero ser reconhecido. Se eu não for reconhecido, essa oferta que eu dei não valeu. Então a semente não morreu. Quantos entendem aqui? A semente não morreu. Mas quando eu entrego isso, né, às vezes até, Rafa, tô dando aqui, você dá lá para o Yuri isso? Ó, eu estou dando isso aqui, mas não fala que foi eu que dei, só dá lá para ele. Sabe? Ou, ó Yuri, quero te dar um negócio aqui e tal, fique abençoado aí, tchau. Sabe? Não tem nenhum anzol. Quantos aqui já participaram de alguma coisa que você sentia que tinha anzol em você? Ah, meu irmão, vamos lá na minha casa que eu quero fazer um churrasco para você. Aqui, ó. Tinha anzol. Ah, vem aqui que eu quero, né? Vamos lá na minha casa. Eu quero te amar. Chega lá, a pessoa está querendo, sabe? Tem um interesse por trás. Ela está com visão de te oferecer um negócio, de vender alguma coisa para você. Quantos estão entendendo? Em Cristo não é assim. Não tem anzol. Meu querido, Deus Pai não nos amou com anzol. Você sabia que o Pai não tem nenhuma expectativa a nosso respeito? O Pai, Ele deu Jesus para morrer por nós, e ponto. Se eles quiserem me aceitar, me amar, está tudo bem. Se não, também está tudo bem. Eu continuo dando meu filho para morrer por toda a humanidade. Olha só. Insensato, você que semeia, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. A cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Olha só que texto impressionante. A cada semente Deus dá o seu corpo apropriado. Deus, Ele embutiu, essa é a palavra. Deus, Ele embutiu dentro de você tudo aquilo que você precisa para ser uma bênção para esse mundo. Para ser uma bênção para pessoas. Para ser uma bênção para a tua família, para os teus amigos. Algumas pessoas estão esperando de Deus. Ah, quando Deus me der alguma coisa, daí eu vou ser uma bênção. Quando Deus me der o amor que eu preciso, daí eu vou amar. Poxa, Gabriel, ninguém da Domo me ligou no meu aniversário. Então sabe o que você faz esse ano? Liga para todo mundo. Pega o aniversário de todo mundo aqui e liga para todo mundo no aniversário. Você não depende de receber alguma coisa para dar, porque Deus já te deu tudo o que você precisava. Ai, Gabriel, olha, hoje a minha situação financeira está difícil. O meu coração, você não sabe, o meu coração é de abençoar todo mundo aqui, ó. Eu queria dar uma oferta para cada um. Mas a minha situação está muito difícil. Não pense assim, meu amado. Se hoje a sua situação está difícil, procure alguém aqui que a situação está mais difícil e abençoe essa pessoa. Eu tenho certeza que o seu 10 reais para ela vai ser uma bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente desvaloriza aquilo que a gente tem nas nossas mãos, mas foi o nosso Pai que nos deu. Tudo aquilo que Ele colocou dentro de você já está pronto para frutificar abundantemente. Você já tem um potencial de semente dentro de você. E eu quero finalizar com esse texto. Eu vou pular aqui Coríntios, viu, Elias? Pode pular aqui 1 Coríntios.
Eu vou ler aqui Salmos 91. Lucão, pode vir, já estamos terminando. Salmos 91. Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus sobre a sua vida? Gente, nós vamos ler esse texto, mas entenda uma coisa: esse texto é para você. Ele é uma promessa da parte de Deus, ele é uma verdade da parte de Deus sobre a tua vida. E esse texto significa uma coisa: existe um fluxo da parte de Deus, estava sobre Jacó, estava sobre Jesus, está sobre as nossas vidas. Esse fluxo é o seguinte: Deus Pai abriu os céus em Jesus para te abençoar, e Ele fez um foco, Celinha, Claudinei, e desse foco vem uma escada, e ali Ele está direcionando a sua palavra, as suas bênçãos. Existem anjos, as ordens de Deus, que estão guardando a vida de vocês. Isso é assim sobre a vida de cada um aqui. Este é o fluxo de Deus. A pergunta hoje é: vamos nos unir a Ele? Vamos nos entregar a Ele? Vamos abraçar esse fluxo? Vamos permitir com que Deus faça? Vamos parar de mas isso, mais aquilo, mas como que vai ser esse ano, mas a economia, mas isso, pare, olhe para Deus, diga: Pai, obrigado porque os céus estão abertos, obrigado porque em Jesus, eu fui escolhido em Jesus, e agora existe um fluxo do céu, uma vontade agradável, perfeita do Pai, com relação à minha pessoa, e você recebe essa palavra, e você declara essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre a sua saúde. Isso é assim. Vamos ler então esse texto maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Eu direi ao Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite. Não existe mais medo no nosso meio, não existe. Não tem mais pavor, não tem mais ansiedade. Nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas. Gente, quantas pessoas não perderam tempo com a Covid? Covid para lá, Covid para cá. Olha só o Salmo 91. Nem pela destruição que desvasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizestes do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua casa. Meu amado, nenhuma enfermidade. A doença tem que sair, a praga tem que sair. Não chegará, não chegará, pois Ele dará ordem a seus anjos, comando sobre ti, para que te guardem em todos os seus caminhos. Os anjos do Senhor estão te guardando em todos os caminhos. Você vai fazer uma decisão importante na tua vida, os anjos do Senhor estão te guardando.
Você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, você vai trocar de emprego, sabe? Gente, tudo. Você vai no supermercado comprar sua comida. Você não tem dinheiro suficiente para terminar o mês, você vai no mercado fazer a tua compra. Os anjos do Senhor vão te guiar. Até em qual supermercado você tem que ir, em quais produtos você tem que pegar. Sabe que coisa maravilhosa é essa? É o guiar de Deus sobre as nossas vidas. Eles nos guardam em todos os nossos caminhos. Eles te carregarão em suas mãos. Olha só que coisa. Sem a gente saber, os anjos de Deus estão nos segurando nas mãos deles. Sabe, Gilmar, tem vezes que você está indo lá fazer ali o exame e você nem sabe, mas o anjo do Senhor está te levando, está te carregando. Sabe, Rafa, você está indo lá fechar um novo contrato, os anjos do Senhor estão te carregando. Né, Breno, você está indo lá, os caras estão vindo falar com você, os anjos do Senhor estão te carregando. E as palavras que estão saindo da tua boca não são tuas. Quem explica isso? Quem define isso? Somente aqueles que se agarram no fluxo celestial de Deus. Isso é sobrenatural. Eles te carregarão para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Faça assim comigo. Faz assim comigo. Agora diz assim: os meus olhos foram abertos em Jesus. Você não vai mais tropeçar. Você não vai mais tropeçar. Tem um texto aqui que eu não li, por causa do tempo, e também porque vai ficar muito longo, talvez para você captar o que eu estou querendo dizer. Mas em 1 Coríntios fala sobre a semeadura no corpo físico. Existe uma semeadura no corpo físico. Eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida, que vocês estão prontos? Abre a tua mão assim comigo. No teu corpo físico existe uma semeadura no corpo físico. O que vai acontecer com você esse ano, comigo? Os vícios que você tinha, você não vai mais ter. Você está liberto desses vícios. As doenças que você tinha, você não vai mais ter. As patologias que vinham passando de pai para filho não vão estar mais sobre a sua vida. O seu corpo físico não será mais entregue à glutonaria, aos desejos carnais. Acabou! Satanás, acabou! Acabou! E nós escolhemos semear o nosso corpo para o Senhor Jesus Cristo. O nosso próprio corpo físico é uma semente. Gente, vocês entendem isso? O teu corpo físico é uma semente. A doença não te afligirá mais. Os vícios não te afligirão mais. O cansaço não te afligirá mais. Dores musculares, dores nos ossos, desânimo, falta de aptidão. Acabou! Acabou, não vai mais ter esse ano. E as pessoas, elas vão olhar para você. Você sabia que para você, a tua imagem física, o teu corpo, as pessoas, elas vão olhar para o teu corpo físico e elas vão enxergar Jesus. Alguns estão achando que eu estou falando sobre algo espiritual. Não, eu estou falando sobre o teu corpo físico. É o teu corpo físico. Elas vão olhar para o teu rosto e elas vão falar: meu Deus, que brilho é esse? Que pele é essa que você tem? Que ânimo é esse? Que vigor é esse que você tem para fazer o que você faz com a idade que você tem? E você vai dizer: é Jesus. Porque existe um fluxo, existe uma corrente, existe uma vontade. E nós estamos alinhados com ela. Nós estamos abraçados nela. Existe uma escada de anjos. Meu Deus, é muito pesado isso. Eu acho que eu vou ter que ler esse texto de 1 Coríntios. Mas antes eu só vou acabar aqui Salmos 91. Ele diz ainda: tu pisarás sobre o leão e a víbora. Você está sentado, mas faz assim com o teu pé.
Faz assim com o teu pé. Bate, bate. Diga assim comigo: eu pisarei o leão e a víbora. Você sabe aonde que as armadilhas de Satanás têm que estar? Debaixo dos seus pés. Você sabe aonde que a mentira de Satanás tem que estar? Debaixo dos seus pés. Agora eu vou ser um pouco mais profundo. Você sabe aonde a separação e o divórcio tem que estar? Debaixo dos seus pés. Você sabe aonde que a briga, a gritaria, o escarcéu tem que estar? Debaixo dos seus pés. Você sabe onde que a doença, a enfermidade tem que estar? Debaixo dos seus pés. É ali a violência. Eu e você não aceitaremos isso na nossa casa, na nossa família. Arrogância, orgulho, vaidade, essas coisas vão estar debaixo dos nossos pés. Nós vamos pisar nessas coisas. Nós vamos acabar esse ano dizendo: eu pisei a víbora, eu pisei. Não tem lugar. Diga assim comigo, declarando: Satanás, você e os seus demônios não tem lugar na minha família, e na minha casa, e na minha vida, em nome de Jesus. Não tem. Não tem. Não tem. Porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu e você somos libertos de todas as amarras, de todas as prisões, porque Ele colocou o amor dEle sobre nós. E eu colocarei no alto, porque Ele conheceu o meu nome. Você sabia que Deus te colocará no alto? Nós já temos declarado isso aqui esses dias, nós já temos falado. Mas, meu querido, presta atenção. Esse ano você será colocado no alto. A tua empresa irá decolar, os teus negócios irão decolar, teu nome irá decolar, contatos divinos irão acontecer, sobrenaturalmente. Você será chamado, você será promovido, você será visto por tua causa, por causa dos teus dons, das tuas habilidades, porque você é bom, para que o nome dEle seja glorificado. Sabe, Nath, coisas inexplicáveis. Um número X, vai passar um mês, você vai duplicar esse número, e não é por tua causa, é assim. Aqueles que estão em Cristo é assim. E você ainda vai vir falar comigo depois disso. Você vai vir falar: Gabriel, aquilo que você falou aconteceu. E vai acontecer. Não é nenhuma estratégia. Não tem a ver com nenhuma estratégia, Nath. É espiritual. Tem a ver com um fluxo. É em Jesus. Você está ligada nele? Amém? É assim. Isso é assim. Com longa vida eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Seu Walter, está pronto para ter os seus dias alongados sobre a terra? Amém? Eu sei que tu já queria ir, né? Com o pai lá, tá lá com o pai. Mas tem mais, né? O mundo precisa ver mais do Pai em você. Jesus precisa ser mais visto também. É assim. A nossa vida ressignifica. A nossa vida ressignifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou ler aquele versículo, não. O Lucas vai cantar um cântico pra gente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar por vocês nessa noite. A gente já vai finalizar. Feche seus olhos comigo. Eu creio que o Espírito Santo está liberando muitas coisas nessa noite. Muitas coisas. Se você quiser, no seu lugar, fechar os seus olhos, abrir o teu coração. Abre o teu coração.